Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral. Hoje a gente vai começar aqui essa série de discussões sobre a reforma da Previdência. Vamos falar também um pouquinho de política, né? A gente precisa, não tem como discutir uma coisa excluindo a outra, né? A gente precisa falar dessa conjuntura nacional que a gente está vivendo na política brasileira, e dentro desse escopo está a reforma da Previdência, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Aqui a TV Banqueta tem aberto esse espaço para a comunidade de Nova Lima apreciar, né, com muita segurança e com muita certeza as informações que são passadas aqui por pessoas que realmente têm muito que contribuir com a sociedade brasileira. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de um longo e tenebroso inverno, né, estamos recebendo de volta aqui o Felipe Galo. Seja bem-vindo. Não estreou a cadeira nova ainda, mas vai estrear ainda. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Betão. É sempre um prazer estar aqui no programa. Eu confesso que fiquei com muita saudade de estar aqui também, né? Conversando com você, com todo mundo aí de casa. Porque faltou convite, né? Não, brincadeira, a culpa foi mais minha, que eu estava com uma agenda cheia. De qualquer forma, né? Eu estendi o convite também a dois grandes amigos e referências pessoais, o Thales Nogueira, como economista de primeira linha, né, que vai tentar abordar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, até para a gente entender. Né, porque a gente escuta a reforma da Previdência, é bom a gente entender quais são os principais pontos, né, o que é de positivo, o que é de negativo, e é sempre bom a gente ter esse caráter informativo. Né, e o meu outro amigo também, o Lucas Paulino, advogado, né, que ele, em conjunto comigo, nós fomos coautores de uma ação popular contra a comemoração do regime militar de 1964, né, então eu trouxe ele para cá também para falar um pouquinho mais sobre como é que foi essa ação popular, quais que eram os objetivos. E no final, se eu puder, vou tentar contribuir com aquela decisão da conexão dos crimes eleitorais, para que a gente possa entender um pouco mais qual que foi a decisão do Supremo, né? Ô Lucas, seja bem-vindo. Já que o Felipe te apresentou, vou deixar você se apresentar e já vamos tocar o barco nessa ação aí que vocês fizeram em conjunto aí. A importância que tem de a gente comemorar cada dia a democracia. Obrigado, Betão, pelo convite. Obrigado, Felipe, por me convidar para estar aqui debatendo esse assunto tão importante para a democracia brasileira. Eu sou advogado, também sou pesquisador de Direito Constitucional, faço doutorado na UFMG. E me preocupou muito quando eu vi uma notícia da Folha de São Paulo, se não me engano, na semana passada, falando que o Bolsonaro tinha determinado fazer as comemorações devidas do golpe militar de 64 e do regime militar que durou 21 anos, até 1985. Né? E com essa preocupação, em virtude de um presidente eleito democraticamente, comemorar um regime autoritário, né? Negando todas as evidências, todos os fatos desse período, né, as mortes, torturas, né, as restrições de direitos políticos, violações sistemáticas de direitos humanos, né, em diálogo com Felipe Galo, nós resolvemos, né, então, ajuizar essa ação popular. Depois, pesquisando, a gente viu que no site do Ministério da Defesa tinha uma ordem alusiva, né, às Forças Armadas, que fazia um revisionismo histórico, um negacionismo que esse período teria sido um regime militar, que eles vieram para salvar o Brasil, né, desconsiderando todos o arbítrio e todas as violações de direitos humanos, violações à democracia que ocorreram nesse período. Né. Então, em virtude disso, nós escrevemos, né, nós peticionamos essa ação popular, impugnando essa ordem alusiva no site e pedindo, requerendo ao juiz também para que determinasse para impedir qualquer tipo de festividade, qualquer comemoração alusiva ao golpe de 1964.
Então, Ô Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa comemoração ela é inconstitucional? se a comemoração é realizada pelos cidadãos, né, os cidadãos entendem, né, contrariando todas as evidências, eles entendem que sim, houve foi positivo esse regime, eu entendo que como uma manifestação de liberdade de expressão do cidadão não seria inconstitucional. Mas o Estado, ele é vinculado pelo princípio da legalidade. Ele só pode agir de acordo com a lei. Então, como não existe nenhuma data comemorativa do regime militar, como existiu a Comissão Nacional da Verdade, que estabeleceu os fatos oficiais sobre esse período, né, as violações de direitos humanos, e como existe uma decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos que determina que o Estado brasileiro tem que contar a verdade sobre as violações de direitos humanos e sobre o arbítrio desse período, eu entendo que sim, é inconstitucional, porque também viola o direito à memória e à verdade, que é uma decorrência do direito à informação presente no artigo 5º, inciso 33, né, que o Estado tem o dever de dar informação coletiva e geral correta, correspondente à verdade. Né? Então, eu entendo que sim, o Estado não tem autorização jurídica para comemorar, ou seja, as Forças Armadas e o Executivo Federal, eles agiram ilegalmente, então caberia ação popular para impugnar um ato que violar lesivo ao patrimônio público e ao patrimônio histórico-cultural, nesse sentido. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é assim, teve um vídeo que circulou nas redes sociais, na internet de uma forma geral, em que me parece que a assessoria de comunicação do Planalto produziu nesse sentido de comemorar o dia 31 de março. Esse vídeo ele pode ser interpretado como uma violação de direito através da Secretaria de Comunicação, e isso ter acarretar em alguma situação jurídica para o presidente da República, por exemplo? Essa é uma grande controvérsia. Eu entendo que sim, foi uma ilegalidade, né, em virtude disso, por desrespeitar o direito à memória, à verdade, com a decorrência do direito à informação. Mas eu cheguei a estudar, eu ainda estou formando minha convicção, mas tem um crime de responsabilidade na lei 1079 de 50, que determina que a violação do presidente pode incorrer em violação aos direitos políticos individuais e sociais se ele provocar animosidade entre as Forças Armadas, os militares e os cidadãos. E tem outro crime, tem uma violação da Lei de Segurança Nacional, que é a incitação à promoção de rupturas da ordem jurídico-constitucional, podem incorrer em violação da Lei de Segurança Nacional. Então, eu vi interpretações que isso poderia, inclusive, ensejar a depender uma violação dessa lei de crime de responsabilidade, o presidente poderia ser tipificado incorrendo em crime de responsabilidade. É claro, né, a gente sabe que muitas vezes a lei de crime de responsabilidade ela é muito genérica, muito aberta e cabe muitas interpretações a respeito. A gente viu isso no impeachment da presidente Dilma Rousseff e também depende da questão da vontade política do Congresso. Né? Mas eu vi juristas defendendo, inclusive, eventual pedido de impeachment em virtude disso, porque pelo menos uma ilegalidade, uma violação ao direito no dever de informação, inclusive que está presente na Lei de Acesso à Informação de 2011, que é dever do Estado prestar informação verídica, correta, né? O Estado ele incorre em ilegalidade se ele presta informação falsa e errônea para a população. Pelo menos isso eu entendo que sim, foi uma violação, mas há aqueles que defendem, inclusive, que poderia ensejar um crime de responsabilidade. Thales, deixa eu fazer um recorte aqui. Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência. Primeiro, seja bem-vindo. Prazer te receber. E como é que nós podemos entender aí, pulando de 64 para cá, como é que nós podemos entender essa reforma da Previdência? Quais são os desafios que nós vamos ter que encarar aí? Primeiro, agradecer o convite para estar aqui debatendo um tema tão caro para a sociedade brasileira e num momento político tão conturbado, como a gente está vendo no relato do Lucas e nos últimos acontecimentos.
A Previdência ela tem que ser vista sob dois ângulos diferentes. Um ângulo que é o da proteção social, que ganhou corpo, ficou mais robusto no pós-Constituição de 1988, onde nós começamos a formalizar, né, na Carta Magna um sistema de proteção social, um estado de bem-estar mais robusto do que nós tínhamos. Então nós organizamos os nossos direitos e deveres, etc. E ao longo desses 31 anos, a gente veio passando por algumas transformações, principalmente demográficas. E, evidentemente, do ponto de vista da gestão do Estado, que é a questão fiscal. Essas mudanças demográficas elas vão alterando a forma com que você lida com a questão do envelhecimento da população, comparado com a população ativa que está trabalhando e sustentando a previdência daqueles que estão já na fase de pós-trabalho, digamos assim. E esse processo pós-88, em que o Brasil basicamente aumentou a carga tributária, a carga saiu de 24% do PIB para 34% do PIB. A Previdência foi um dos principais gastos que acarretou esse aumento de carga tributária. Então nós chegamos em 2018, 2019 numa situação bastante temerária do ponto de vista fiscal, que é o outro ângulo com que a gente tem que olhar um sistema previdenciário. Nós estamos falando de um sistema previdenciário que absorve 58% das despesas primárias hoje do governo central. A despesa primária é a despesa que desconta os juros da dívida e os encargos financeiros, ou seja, são as principais despesas hoje da União. 58% é consumido pelo sistema previdenciário. Um déficit em todos os sistemas, seja ele o regime geral, que é o regime que organiza a repartição dos trabalhadores do setor privado como um todo, somando aí com o déficit dos servidores, que tem um regime com uma repartição própria, e mais o dos militares, nós estamos falando de algo da ordem de 270 bilhões. A grande questão nesse caso, e aí entra um problema de conflito distributivo e de escolha política e escolha social, é até que ponto nós somos capazes politicamente de escolher entre resolver esse problema fiscal a curto prazo, curto médio prazo, ou seja, em que medida a reforma consegue aliviar as contas públicas. E a gente sabe que esse gasto excessivamente elevado com a Previdência, ele acaba absorvendo recursos de outras áreas. Por exemplo, as despesas discricionárias do Estado, que é onde entra despesas de investimento. Hoje nós estamos com a taxa de investimento líquida, desde 2015, negativa. O que significa investimento líquido? Ele desconta a depreciação do capital público, da infraestrutura pública. Significa que o Estado está investindo hoje não é capaz sequer de cobrir o que já existe. A gente, além de não estar fazendo obras novas, melhorando a infraestrutura que já é precária, nós não conseguimos sequer manter o que já existe, estradas, pontes, viadutos, etc. Isso, evidentemente, tem uma relação com a Previdência. Por outro lado, eu falei da escolha política, é exatamente a gente conseguir levar esse pêndulo do conflito distributivo para corrigir distorções que a nossa Previdência tem. Duas delas principais é, evidentemente, lembrar que os servidores públicos têm várias distorções. Nós temos uma parcela relativamente grande de funcionários públicos que recebem acima do teto, salários acima do teto e se aposentam acima do teto, usufruindo de regras que são muito benéficas. E no caso mais emblemático, que é o caso dos militares, eles respondem por 40% do déficit do regime dos servidores totais, somando servidores civis e militares, o que dá aí uma soma de pouco mais de 90 bilhões somando os dois regimes, e os militares respondem por 40%. E nessa reforma, aí entra um lado crítico e de escolha social, escolha política, o governo optou por deixar a conta para os servidores e os trabalhadores do setor privado. Então, nesse 1 trilhão de economia que a PEC 6/2019 promete em 10 anos, apenas 10 bilhões está na conta dos militares, que tem um déficit de 44 bilhões por ano. Então,
Eu acho que a grande questão aí é como a gente vai equilibrar esse ajuste nas contas públicas, que é imperativo. O Estado brasileiro ele corre um risco, a máquina pública corre um risco de parar. Não é um cenário apocalíptico, mas é evidentemente uma questão que preocupa, porque o Estado precisa voltar a investir, até porque nós estamos saindo de uma recessão muito, muito grave. E a questão distributiva, que nós somos um país desigual, nós somos um país que tem mazelas estruturais, uma pobreza, embora tenha avançado muito ainda, extremamente preocupante, principalmente em algumas regiões, um mercado de trabalho extremamente preocupante também, com uma informalidade alta, com trabalhadores que não conseguem ter tempo de contribuição, por exemplo, trabalhadores que estão no setor informal e ao longo da vida útil de trabalho ele não consegue acumular anos contribuindo formalmente em carteira de trabalho para a Previdência. Então eu acho que o nosso diálogo hoje precisa passar por essas escolhas, e eu acho que o governo tem optado mais pelo âmbito fiscal do que propriamente pelo âmbito de corrigir desigualdades. Eu queria fazer um recorte também de uma diferença entre o Mauro Benevides e o Paulo Guedes. Em que medida existe uma diferença socioeconômica na proposta de um e na proposta de outro? Porque ele foi ouvido também, né? E foi chamado, né, para dar um pitaco lá. Então, eu não sei como é que ficou logo depois disso, mas existe um traquejo não político, o traquejo do Paulo Guedes, ele é menos político e mais mercado? É um pouco complexo comparar, as propostas têm realmente divergências. O Mauro Benevides ele é um economista que já trabalha no executivo e tem um tato político há mais de 20 anos. Foi secretário da Fazenda na prefeitura de Fortaleza, no governo do Ceará. Então ele consegue ter essa capacidade de negociação e de articulação muito mais profícua do que o Paulo Guedes, que é um profissional que veio de fora da política, né? Sempre trabalhando no setor privado. As propostas deles, e nesse caso a do Benevides eu não tenho tantos detalhes porque ele não apresentou tanto quanto essa PEC, é que o Guedes ele pensa na questão da capitalização, que aí entra a grande distinção entre ambos, como um regime que vai a médio e longo prazo substituir a repartição. A repartição nada mais é do que, como eu disse, o funcionário, o trabalhador da ativa financiando aqueles que estão aposentados. Uhum. No sistema de capitalização, o próprio trabalhador se autofinancia, fazendo a sua poupança ao longo do tempo da sua vida de trabalho. A proposta do Guedes, ela foi mal detalhada, ela vai ser via lei complementar, ela não vai ser por emenda constitucional. E ela tem alguns, digamos, pegadinhas, que é, por exemplo, o fim da contribuição patronal das empresas, que é um viés que o Paulo Guedes carrega, e talvez pela escola econômica dele prezar por isso, que é a tendência a achar que os empresários têm muitos custos, incorrem em muitos custos trabalhistas, e você usa esse sistema para reduzir esses custos. Então, você tirando a contribuição patronal, você cria uma distorção, que é a seguinte, você tende a, supostamente, um regime que é democrático, ou seja, as pessoas vão migrar da repartição, democraticamente escolher entre capitalização e repartição, mas as empresas, quando perceberem que o fim da contribuição do recolhimento compulsório torna mais barata a mão de obra, elas vão tender a também praticamente obrigar os entrantes, os contratados, a aderirem ao sistema de capitalização. E aí já tem um outro problema também, que o INSS hoje, para o trabalhador do setor privado, ele tem um piso, um teto, que é 5.800 e alguma coisa. Com o regime de capitalização do Guedes, esse valor vai cair para um salário mínimo. Então você vai ter que contribuir muito mais do que você contribui hoje na sua poupança via capitalização, para que você tenha mais ou menos um rendimento médio na sua aposentadoria parecido com aquilo que você teve durante a sua vida de trabalho. Se você não fizer essa poupança,
inclusive com o valor do compulsório que a empresa vai deixar de recolher, você vai tender a reduzir os seus benefícios a próximo ao salário mínimo, que é a grande crítica, que é bastante citado do regime chileno, onde você criou uma geração de idosos pobres exatamente porque eles não... E a taxa de suicídio muito grande. Né? Os idosos... criou um problema de pobreza entre os idosos, porque o rendimento deles ao longo do tempo, exatamente por eles não terem conseguido poupar nessa magnitude ao longo da vida de trabalho, o rendimento deles foi próximo de um salário mínimo, sendo que ao longo da vida dele de trabalho ele teve um rendimento muito maior. E a proposta do Benevides, ela mantém esse piso mais ou menos próximo, em 4.800, 4.900, e prezando também por relações trabalhistas que não sejam tão extremas como essa proposta do Guedes. O fim da contribuição compulsória, por exemplo, não está na proposta do Benevides. Então, acho que eu vejo aí algumas diferenças entre os dois regimes de capitalização que ambos propuseram. O Felipe, está faltando mais traquejo na política desse governo? Já vi você me passar uma pergunta difícil logo de cara, né? A pergunta não está difícil, não, né? Difícil não está, mas é aquela pergunta espinhosa. Espinhosa, né? Com certeza. Mas o que eu queria, na realidade mesmo, é a interlocução. Nós estamos acostumados a ver interlocução de governo, mas em alguma medida sempre teve um trator, né, igual o Sérgio Mota. Sim, sempre teve essas figuras assim. Mas... Alguém que conseguia fazer essa ponte também entre... Pois é, e agora está faltando essa ponte, a sensação que está dando é que não tem essa ponte. Né? Não, pois é, eu li até um artigo muito interessante recentemente no Valor Econômico, que o autor, o Bruno Caraza, ele pegou basicamente a agenda do presidente e dos seus ministros, né, e viu o número de reuniões que eles fizeram com o parlamento, né, e com a base eleitoral e com pessoas próximas. Nesse artigo ele conseguiu até constatar o seguinte: olha, não faltaram reuniões. A agenda do presidente e dos seus principais ministros sempre teve em contato muito direto com o Congresso, com a presidência do Congresso, com o líder das bancadas parlamentares, fora um grupo que ele considera a oposição dele, mas com a sua própria base aliada. Ele estava sempre tentando conseguir dialogar e tentar pautar essas principais agendas do governo. Só que tem algumas questões que ele até mesmo elenca, que tem também um problema, será que essas conversas de fato tiveram aquela qualidade, né, em termos de que será que essa ponte de fato foi construída? Né? Porque por um lado, o que o governo alega é o seguinte: a gente não quer praticar o que eles taxam de a velha política, né? Que é basicamente o que eles colocam que foi a forma como os últimos governos realizaram, que é o que eles colocam, um nome que eu acho terrível, mas que é sempre propagado, todo mundo conhece como toma lá da cá. Né? Você quer fazer com que algum projeto avance oferecendo cargo, dinheiro, às vezes uma troca ou outra, né? Isso é uma simplificação do que acontece, na verdade, na estrutura parlamentar, mas, como isso é normalmente falado, ele tentou tirar essa questão do toma lá da cá. Mas, ao mesmo tempo, né, que ele usa isso como uma certa desculpa, defesa de que as coisas não estão avançando na negociação por causa que ele tenta fazer uma nova forma de articulação, o governo ele tem sido um pouco, digamos assim, radical em algumas pautas. Né? Então, por exemplo, em vez dos seus esforços estarem na reforma da Previdência, que foi considerado o cargo-chefe desse governo, os principais meios de comunicação hoje do Planalto, que são as redes sociais, elas estão muito mais falando da questão de uma alusão à ditadura militar, defendendo que o nazismo é de esquerda. Teve a polêmica recente do Golden Shower após o Carnaval brasileiro. Então são pautas que dividem a população, né? São pautas que fazem com que a população ela tome um lado e quase que se digladie em um debate público e nas redes sociais. Só que na hora que você quer passar um projeto da envergadura de uma reforma da Previdência, que você precisa dialogar com a sua base, mas também precisa dialogar em certa medida com a oposição, que você precisa aprovar esse projeto. Esse projeto precisa ser criticado, revisado, e você precisa pautar ele até mesmo por uma questão de transparência social. E na hora que você usa esses discursos oficiais,
as bases parlamentares, né, e eu digo as bases, o Poder Legislativo com os seus respectivos eleitores, eles começam a duvidar se eles têm que estar pró ou contra o governo. Né? Então, como, por exemplo, pega digamos assim, um político ligado ao centro, o espectro ideológico do centro, ele vai defender uma manifestação pública do presidente em relação à questão do Golden Shower. O eleitor dele vai cobrar do parlamentar, mas como assim você está do lado do Planalto nessa questão? Né? Então é uma questão divisiva. Então, apesar de... o Bolsonaro diz que está tentando fazer uma nova agenda, uma nova forma de articulação que está encontrando entraves por causa disso. Né? Isso pode ser até, digamos assim, algo legítimo que ele usa como fundamento do porquê que as coisas não estão andando. Mas, ao mesmo tempo, o discurso oficial, em várias pautas, tem sido muito ofensivo, muito, assim, quase que radical em alguns pontos que dividem e não congregam. Nesse ponto, ele precisa congregar um pouco mais para que algumas reformas, como a reforma da Previdência, ela possa passar, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, o papo está super interessante. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. O projeto CEACOM, ele está começando agora nos centros de atividades culturais que são vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, e aqui no nosso caso, no Jardim Canadá, a gente está começando com oficinas de música, dança, artesanato, pintura, informática, desenho. Estou fazendo flauta, já fiz circo, estou participando de umas 4 a 5 oficinas. E estou fazendo desenvolvimento de games também. As aulas são ministradas no turno manhã, tarde e noite, na sede das associações e no centro de atividades culturais. É de extrema importância a gente ter acesso à cultura hoje em dia no nosso país, onde a gente consegue resgatar várias crianças da rua, de drogas, permitindo que eles tenham acesso à cultura, que é um acesso único e bom para todos. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Estou aqui rodeado de feras, né? E a gente não pode deixar de tocar num assunto que é muito importante, que é a pauta econômica, né? A gente vai ter, nesse período agora, depois da reforma da Previdência, se passar, né? Como é que você imagina esse governo andando com uma pauta econômica mais conservadora? Houve um excesso de confiança do mercado ao analisar e precificar o que esse governo poderia fazer, principalmente pelo viés que o mercado comprou, que é de que o Paulo Guedes ele ia implementar uma agenda liberal. O que a gente tem visto até aqui nesses 90 dias de governo é que a dificuldade política, e exatamente pelo que o Felipe falou, a falta de traquejo, a falta de capacidade de fazer articulações básicas, vai de alguma maneira derrubando esse mito de que a agenda liberal vai ser implementada a contento na sua integralidade, que são algumas pautas que o mercado considera mais importantes, que é a priori a reforma da Previdência,
a posteriori uma abertura econômica, né, abrir o Brasil aos mercados e dar um choque de entrada de comércio internacional no país, né, afetando diretamente a indústria e etc. E depois também uma reforma tributária, que é talvez a mais complexa de todas essas, é tão complexa quanto uma reforma da Previdência, embora a necessidade seja mais ou menos parecida. O que eu tenho visto, Beto, é que esse excesso de confiança ele se mostrou bastante equivocado. Nós saímos de mais um ano de baixíssimo crescimento, que foi 2018. O mercado pós-impeachment, ele comprou a ideia de que o governo Temer fosse dar uma guinada na economia brasileira, e o que nós temos visto é que de 2016 para cá nós continuamos muito mal, né, crescendo 1,1%, com a previsão de crescer em 2019 2%, mas já há algumas previsões falando em 1,7%, 1,6%. Isso vai fazer com que nós tenhamos a pior década da nossa história. Então, ainda que nós tenhamos uma reforma da Previdência aprovada no primeiro semestre, que eu considero o cenário mais otimista e até irrealista diante da conjuntura política, nós não conseguiremos fazer com que 2019 tenha uma alavanca no crescimento. Eu não sei até que ponto isso vai gerar um custo político para o governo, porque o lastro dele no mercado e no empresariado é exatamente a agenda liberal, a agenda de reforma ser implementada. À medida que o governo atrasa essa agenda, o custo político de aprovar essas medidas e a imagem do governo perante aqueles que o financiam, os agentes econômicos que o financiam, ele vai perdendo esse capital. E eu não sei até que ponto depois eles vão ter capacidade e força para, em 2020, por exemplo, tentar uma nova agenda de reformas. A gente sabe que na literatura política, historicamente, os 100 primeiros dias de governo é o momento em que você usufrui de um grande capital para aprovar reformas. Foi assim com Lula, foi assim com o FHC, foi assim com a Dilma, foi assim inclusive com o próprio Temer. E o governo Bolsonaro não está aproveitando essa janela. Tanto ele como a própria equipe econômica não estão sabendo fazer essa ponte e aproveitar essa locomotiva de confiança que o início de governo passa para o mercado. Bom, de insegurança jurídica, o que nós podemos entender desse governo? Bem, há um temor, né, que, dado esse contexto político, né, essa fragilidade, né, que o Bolsonaro teve uma pesquisa recente do Ibope, né, que ele já está com a popularidade em queda, né, do início do governo até março, nesses primeiros 3 meses, ele está em queda. Né, já estão aventando aí que o Mourão pode ser um substituto. Né? Teve uma reunião na Fiesp semana passada, salvo engano, com 500 empresários para discutir a visão econômica do Mourão. Né? Então a gente pode esperar, se houver um cenário de instabilidade política, né, talvez uma nova conflagração aí de um processo de impeachment. Ainda é muito imaturo para dizer isso, né, no contexto político. Tudo vai depender da aprovação da reforma da Previdência, se ele vai conseguir aprovar ou não, mas é uma preocupação que já começa a entrar no radar. Será que nós teremos mais uma temporada de instabilidade política e jurídica, constitucional, como foi no mandato passado da presidente Dilma Rousseff? Né? Então, essa é uma primeira incógnita. Né? As outras incógnitas são sobre os projetos mais polêmicos do Bolsonaro. Né? O projeto anticrime do Moro, né? Que ficou para segundo plano. Mas tem questões controversas ali de constitucionalidade. Por exemplo, a questão da modificação da legítima defesa para o policial. Né? Será que permitir o policial atirar em situação de conflito, né? Independente de o criminoso estar atirando de volta, isso não violaria um ideal aí de direitos humanos, né? Essa modificação da excludente de licitude, né? Isso provavelmente vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal também.
né? Tem outros aspectos, né? O plea bargain, né? O acordo penal. Será que isso também está em conformidade com nossa normatividade do processo penal? Né? O plea bargain, nós até discutimos isso aqui em uma outra oportunidade, ele tem muito de transação penal, né? Você pegar ali a transação penal, dá para a gente poder ter um recorte de se funciona ou se não funciona, né? Sim, sim. Tem a transação penal, só que ele é um pouco mais complexo, porque ele quer estender para todos os crimes, todas as gravidades, independente da gravidade desse crime, e é comum no direito americano, né? Mas no nosso sistema garantista, né, de garantias processuais, penais, os advogados processualistas garantistas que entendem que seria uma forma de vulnerar o direito à ampla defesa, né? Porque o Ministério Público ia ali oferecer a proposta ameaçando colocar a pena elevada e às vezes o réu com receio poderia aceitar uma pena menor do que lutar pela sua inocência. Esse é um dos riscos que alguns defensores públicos, alguns advogados criminalistas colocam, né? Não sei, esse aí eu acho que é mais difícil contestar a constitucionalidade, mas a questão do excludente de ilicitude é realmente problemático do ponto de vista do sistema processual que a gente tem. Eu acredito que o Supremo vai ter que se manifestar, isso provavelmente vai ser questionado. Tem também a questão do escola sem partido, né, que o Supremo, provavelmente isso também vai ser impugnado, o Supremo vai se manifestar, né, como que vai se dar. O Ministério da Educação também é um dos ministérios que estão mais desorganizados até o momento, né, mas era uma intenção desse ministro, o Vélez Rodrigues, até do grupo político-ideológico que ele pertence, defender uma intervenção mais rigorosa, mais rígida nas escolas. Como que isso vai ser enfrentado, dada a ideia de pluralismo que permeia nosso sistema educacional, né? Então, provavelmente isso vai ser contestado no Supremo Tribunal Federal também. Então, tem várias medidas desse governo que provavelmente a Justiça vai ter que se manifestar, declarar inconstitucionalidade. Então, isso ainda vai depender das cenas do próximo capítulo, aí, dos próximos capítulos, de como que vão ser desenhadas isso aí ainda, que ainda falta, né? A gente tava... Falta um esboço. Falta um esboço dos projetos sobre isso, né? Então foi até a Tabata Amaral questionou o ministro da Educação, falando, cadê os projetos, cadê as metas, cadê os programas, né? Porque só estava uma carta de intenções, né? Então, eu acho que falta ainda muita coisa para a gente ver ainda. Turruco. Chama de Turruco também. Isso. Felipe, para a gente encerrar, essa situação de parlamentares novos no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, tem sido um dificultador também? Você acha que para essa relação, para esse diálogo acontecer com mais macieza, está faltando um pouco mais de bagagem de alguns deputados que chegaram lá agora também, está aprendendo a lidar com essa situação? Diz que o Brasil, quando você chega no primeiro mandato, você fica 2 anos para poder aprender a andar no Congresso, né? Não, pois é, isso é bastante comum, né? São 2 dificultadores existentes, né? O primeiro, eu diria assim, que é um dificultador de sistema, né? O nosso sistema eleitoral, que é um sistema pluripartidário com lista aberta, ele acabou gerando o seguinte efeito: a gente teve uma difusão de partidos que tem a sua representação no Congresso. O que acontece? Quanto mais partidos você tem, mais difícil é de você conseguir negociar com esses partidos, né? Porque a estrutura no Congresso Nacional é para você evitar que o Poder Executivo tenha que ficar conversando, dialogando com cada parlamentar individualmente, né? Você cria líderes lá dentro e você dialoga com esses líderes. E quanto mais partidos, representantes você tem, maior a dificuldade de você conseguir negociar a agenda. Então já tem essa primeira dificuldade, né? Em termos de partidos representados no Congresso e que possuem uma representação relevante, ou seja, mais que um parlamentar, a gente de fato cresceu muito em relação à legislatura passada, né? Então já tem essa dificuldade inicial. E é natural também, né? Assim, igual você vai começar um novo emprego, né? O primeiro dia que você estava aqui apresentando o programa, você teve uma dificuldade muito maior que você teria agora que você já é mais experiente, né?
às vezes você fica um pouco nervoso, não sabe o que fazer, às vezes você erra assim, com boas intenções, né? E é muito comum isso acontecer também com esses parlamentares de primeira viagem, né? Até para entender qual que é a regra do jogo político, até para entender qual que é a disputa de forças que está lá dentro, até para entender como que você deve agir e com quem você deve se aliar e qual é o momento oportuno para você falar e como é o momento oportuno de você ficar quieto, né? Então tudo isso é uma questão mais de malícia que esses novos representantes vão ter que sim aprender na prática, né? É claro que foi acontecendo no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma série de movimentos e estruturas que foram planejadas para a formação dos parlamentares, né? Tanto do próprio corpo interno lá da Câmara dos Deputados, de outros órgãos de representação, como também de movimentos sociais, né? Vários movimentos sociais, várias fundações foram criadas recentemente para tentar fazer com que esse esse caminho seja menos tortuoso, né? Que tragam esse auxílio ao parlamentar de primeiro mandato, né? Mas existe uma dificuldade natural, sim. Isso, de fato, torna difícil essa relação do governo com o Congresso. Mas a minha impressão é que existe também uma dificuldade de alguns pessoas que estão na parte governista, né, que estão no Poder Executivo, parece que estão na sua primeira viagem também em um órgão de administração pública e não sabem ao certo quais são as funções a serem exercidas nesse primeiro momento. Assim como o Thales falou que esses primeiros 100 dias são essenciais para aprovar reformas, às vezes você perde esses 100 dias tentando garantir uma experiência ou tentando entender a estrutura e você tem dificuldade, né? Então eu vejo que tem uma dificuldade sim nesse início por causa disso. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer agradecer aqui meu Thales, meu novo amigo, Felipe e o Lucas. Voltarão mais vezes, obviamente, que vem a primeira, depois o deslancha convidado, tá certo? Um grande abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.